Nesta aula vamos falar sobre como criar personagem mais realista para o seu livro. Eu sou Guilherme Orbi e este é o curso Como Escrever um Livro. Esta já é a terceira aula. É possível acompanhar ela perfeitamente sem ter visto as outras, mas vendo as que já passaram você vai saber mais sobre como criar uma história do zero. Mas vamos começar o assunto dessa aula. Vou usar como base o livro Manual do Roteiro de Sid Field, porque tem uma forma de criar personagem muito interessante e completa, ao mesmo tempo muito simples. O livro é voltado para roteiros de cinema, mas você pode adaptar para várias outras mídias, e já recomendo a leitura. Então vamos para a nossa criação de personagens. Primeiro precisamos entender o que diferencia um personagem realista de um não realista é a sua profundidade. As coisas que estão além do explícito ou escrito no livro. E o que faz os personagens tomar determinadas atitudes é a sua essência. Um escritor precisa conhecer seu personagem para descrevê-lo melhor, porque assim ele vai ganhar vida nas páginas. Até mesmo os diálogos vão parecer mais naturais e mais fáceis de serem escritos. Mas vamos falar melhor sobre diálogos em outra aula, que vai ser apenas sobre diálogos. No livro Manual do Roteiro, o autor diz que cada personagem tem duas características, interior e exterior. Comece pela criação pela vida interior. É homem, mulher, jovem, adulto? Onde vive? Mora com os pais? É um filho único? Que tipo de infância teve? Era uma criança do tipo extrovertida, tímida? Vai criando a história de vida. Quanto mais detalhes, melhor, mas não precisa se perder nos mínimos detalhes. Anote um arquivo separado no seu computador ou em uma folha de caderno a história do personagem, que tipo de vida ele teve, até chegar no momento atual da história. Depois passe para a criação de vida exterior do personagem. O que aconteceu no momento inicial da história? O que ele faz? Está satisfeito com a vida? É casado ou casada? Tem filhos? Gosta do emprego? Ou ainda estuda? Qual é o estilo de vida? Gostaria de ter uma vida diferente? Se acha que é muita coisa, não se preocupe. O importante é conhecer o personagem. Então não precisa escrever exatamente todas essas perguntas. O que precisa ter em mente é quem é o personagem. Para criar um personagem mais realista, você precisa levar em conta 3 componentes básicos: profissional, pessoal e privado. Profissional, onde trabalha, o que faz, qual é o cargo, ou onde estuda, ou é um desempregado. Pessoal, se o personagem é solteiro, casado, viúvo, divorciado. Se casado, com quem? Tem filhos? Sai com os amigos? Ou é mais reservado socialmente? Privado. O que ele faz quando está sozinho? Lê um livro, assiste TV, vê séries, faz exercícios? Tem algum hobby interessante? Tem algum animal de estimação? Outro ponto importante para deixar o personagem mais realista é pensar qual é a sua necessidade, o que ele deseja na história. A sua necessidade vai direcioná-lo na história. Suas ações vão ser guiadas por esse objetivo. Depois de criar suas necessidades, você pode criar quais os obstáculos que estão no caminho para ele conseguir, porque drama é conflito. A necessidade do personagem deve ficar clara junto com seus obstáculos. Assim vai dar a dramaticidade que a história precisa para se desenvolver. Mas nesse caso, o importante é ressaltar que essa dramaticidade é necessária principalmente quando você vai criar o protagonista da história. Personagens secundários são importantes, e as suas necessidades agregam no drama. Mas o protagonista precisa ser o foco, pelo menos mais desenvolvido. Ou criar uma história com vários personagens principais, mas cuidado com histórias com muitos personagens. Pode não dar tempo de desenvolver todos, e pode ficar confusa, sem muita conexão, então cuidado. Para quem está começando, eu aconselho ir no simples. Um protagonista, personagens secundários com bons dramas pessoais, mas não tirando o foco do protagonista. Mas você pode se perguntar, e agora? Já tenho a ideia, mas não sei bem como organizar no papel. Eu vou usar como exemplo o protagonista da minha história que eu estou criando, para facilitar o entendimento. É assim que costumo criar e organizo meus personagens. Pensei em dar o nome de André Ribeiro. Tem 12 anos, vem de uma família simples, nunca passou fome na vida, mas também nunca teve muitos luxos. Seus pais têm um casamento um tanto conturbado, com brigas constantes e uma iminência de divórcio. Estuda em uma escola pública municipal, nunca foi muito estudioso, mas não tem dificuldade para tirar boas notas. Nasceu e cresceu em Itaboraí. É católico e vai à missa todos os domingos junto com sua mãe e sua irmã menor, mas não participa de nenhuma pastoral. Ele tem apenas 12 anos, ainda não viveu muito para ter uma história muito longa, e o foco dessa minha história de exemplo não é exatamente uma infância sofrida. Depois penso na sua personalidade e aparência. Escrevo mais ou menos assim, de forma bem objetiva, sem me preocupar em termos técnicos de psicologia. Mas caso queira aprofundar mais nessa parte psicológica da criação do personagem, é com você. E vale lembrar que o personagem não é apenas qualidades se forem bons e defeitos se forem maus. Todos têm defeitos e qualidades, o importante é colocar aqui neste ponto. Personalidade. É inteligente, criativo, preguiçoso, honesto, sincero, desleixado, despreocupado, acomodado,
mas persistente nas coisas que realmente quer. Ele é um típico fleumático. Se você conhece e gosta de analisar os temperamentos, pode te ajudar a criar as características dos personagens. Como o objetivo é exemplificar, eu não vou me preocupar em criar personagens muito complexos para essa história. Então já digo que como vão ser 4 personagens principais, cada um vai seguir o padrão de cada um desses temperamentos. E assim simplifica meu trabalho para este livro. Então vamos para a aparência. Nesse ponto eu sou o mais direto possível. Cabelos curtos e pretos, olhos cansados, corpo magro, pele parda. Não se preocupa muito com moda, usa roupas simples. Simples assim. Eu quero que ele seja um personagem com aparência comum mesmo. Depois vamos definir o social e o pessoal. Participa das atividades e reuniões do clube que é fundador e líder. O Clube dos Sonhadores tem atividades que incluem apoiar as atividades dos outros membros, como ir assistir apresentações, dar ideias ou sugestões quando necessário, e também fazem reuniões regulares para conversar, jogar jogos de tabuleiro ou videogame. Estudam na mesma escola e foi como se conheceram. Não tem muitos amigos além dos membros do clube, e não tem muito interesse de sair sem seus amigos. O pessoal eu já incluo o privado. O que ele faz quando está sozinho ou em casa? Ele gosta de ler, jogar videogame, dormir e escrever. E como eu disse lá no início, todo personagem precisa de uma necessidade, que seria seu objetivo. Ele quer ser um escritor, é muito criativo e é o seu grande sonho. Os obstáculos que vão atrapalhar seus sonhos, de certa forma, é a realidade de ser um escritor. Não é fácil viver da escrita, principalmente em um país com tão poucos leitores. Mas também vai sofrer bullying na escola quando um valentão achar um poema que ele fez e começar a perturbá-lo de várias formas diferentes. E também um outro obstáculo é seu pai que não vê futuro em seu sonho. Mas sobre o pai eu vou falar na próxima aula, que vou falar sobre a criação de personagens secundários e antagonista, que vai completar essa aula. E essa é mais ou menos como costumo fazer a ficha dos personagens. Dependendo da história eu construo com mais detalhes ou acrescento elementos como vocabulário, que seria o tipo de linguajar que o personagem usa, manias, que deixa o personagem mais diferenciado, mas pode deixar ele caricato também. Magias, isso quando eu crio histórias de fantasia. Mas são pontos que nem sempre se encaixam em todas as histórias. Eu crio uma ficha dessa para todos os personagens relevantes na história. Para essa história que estou usando como exemplo, eu vou criar umas 6 fichas de personagem. André, o protagonista, Mariana, irmã menor do protagonista, Laís, membro do clube, Thales, membro do clube, os pais. Vou criar uma ficha só para o pai e mãe para economizar tempo. O valentão, que até o momento está sem nome. Se eu achar necessário, eu vou criando mais. Vai depender de como eu vou desenvolver a história. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a criar personagens. Na próxima aula eu vou continuar falando sobre criação de personagens, mas eu vou falar de outros pontos, já na intenção de aprofundar em algumas questões já ligadas ao roteiro da história. Então, até a próxima!